Já estreou mais um episódio de Ruptura e nesse vídeo nós vamos comentar tudo sobre. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio. Eu sou o Frâncio e com spoilers sobre o episódio 5 da segunda temporada de Ruptura, que está estreando toda semana lá no Apple TV Plus. E retornamos aqui para o nosso vídeo comentando, né? Muitas teorias, como sempre. Um episódio um pouco mais calmo, mas que temos aqui coisas para comentar, obviamente, né? Teorias para falar. Não tivemos teorias confirmadas ou desconfirmadas, acho, nesse episódio. Mas caminhos a se seguirem. O primeiro é basicamente só uma cena que a gente já tinha ouvido a descrição, né? Então, tivemos ali visualmente o que a Felícia, lá do departamento de ótica e design, já tinha dito pro Irving lá no episódio 3 dessa temporada. Que ela falou, né, que antes o pessoal do ótica e design levava as coisas que eles faziam até o hall de exportações, que é aquele corredor todo preto. Aí, no começo desse episódio, nós vemos que mudou-se, né? Ela falou que agora um funcionário que ia buscar e justamente é o que vemos nessa primeira cena, um funcionário indo lá buscar uns instrumentos de cirurgia para levar para esse hall de exportação. Sim. E eu acho que colabora ainda mais esse negócio de manipulação genética, criação de seres humanos, porque são instrumentos de cirurgia, Não né? tem nada a ver com ótica e design, né? Eles faziam quadros. Então, até onde eu sabia. Então, eu achei bem estranho, né? Mas eles entregam lá e ele vai para esse corredor. E beleza, sobre isso, nada muito a adicionar. Além de que esperamos coisas nos próximos episódios. Aí, nós tivemos essa conversa logo no começo com a Helena, conversando ali com representantes do board da Luma. Basicamente, eles falam que ela fez uma grande cagada, né? De que o pai dela meio que já sabe disso, etc. Mas ela fala que ela não gostaria de voltar como interna, porque a gente já tá falando nos outros episódios que ela gostou da liberdade, né, Gostou. da interna dela, da Hayley de ser a Hayley, mas o pessoal fala que não, né? O pessoal é bem categórico e fala que para o Mark completar o Cold Harbor, precisa da Hayley lá dentro. Ela não pode voltar como Elena. E, gente, o que diabos é esse É Cold Cold Harbor? Harbor. Meu Deus! Inclusive, até a gente tem depois a avaliação de desempenho do Miltic, né? E esse cara que parece Dom Pedro, eu não lembro o nome dele agora, mas ele comentar que Cold Harbor é uma coisa muito grande, esse vai ser o grande legado da sua administração, né? E Mas que aí vai você precisa mudar o pegar mais firme com mundo. eles e tudo mais, e vai mudar o mundo, exatamente. Então, assim, o que que é, por que que é o Mark, e por que que isso é tão importante? São muitas perguntas. Gente, é muita coisa, assim, e é o grande plano da empresa, né? Porque isso afetou até o CEO, que é o pai dela. Então, gente, tipo, o que aconteceu, né? Pra tá tudo assim, e essa grande reviravolta, mas então a Heliar aparece no andar da ruptura, né? Agora voltando. E lembrando que na visão dela, o último momento que ela teve foi segundos dela sendo afogada e o episódio The Will We Are, lá no começo no final da primeira temporada. Então, na cabeça dela, tipo, ela ainda tá naquele furor, né, de descobrir que ela é a herdeira do Zigan, etc. Então, muito caótico, obviamente, na cabeça dela, e ela chega lá e o Mark está odiando ela. É, e ela nem sabe por quê, né, coitada. Né? E é É engraçado compreensível. isso, né? Porque o Mark estava gostando da Helena por ela estar fingindo ser a Hayley, e agora inverteu, né? A Hayley tá sendo odiada por conta da Helena. Assim, é um triângulo amoroso dos mais complexos, né, possíveis, porque é tipo Sim. duas pessoas, mas na verdade são quatro, né? Então, são um quadrado amoroso. Então, é muito complicado, né? Isso, onde uma entra, né? E a gente vai ver discussões mais disso ao longo do episódio, principalmente na conversa com o Miltic, né? Sou com o Mark. Mas antes disso, nós tivemos um funeral, né? Eles decidem ali, o pessoal do refinamento de macrodados, que eles querem dar um funeral pro Irving, né? Que foi ali descontinuado, né? No último episódio. E eles fazem um protocolo de luto, né? Um protocolo de funeral,
Que, inclusive, deveria ser feito, eu achei engraçado essa fala, deveria ser feito para pessoas que morrem dentro do andar da ruptura. Achei bizarro Gente do esse, céu. esse momento, né? Mas beleza, então eles fazem essa cabeça dele, ou seja, assim, só breve contexto metafórico. Eles precisam comer a pessoa, né? Metaforicamente. Né, quem Sim. sobrou meio que come a pessoa. Beleza, até aí tudo mal. Então eles fazem esse funeral pro Irving. Um funeral, assim, bem chapado, assim, bem realmente sem grandes coisas. Mas eu acho legal pontuar conversas que tivemos entre Miltic e a senhorita Wong, porque Huang, sim. ela teve ali falas enfáticas, né? Primeiro ela diz ali de que ele não deveria dar o funeral para eles, porque eles se tornariam mais reais, né? Isso seriam para pessoas reais. E, assim, primeiramente bem bizarro, e acho que mostra que, pelo menos essa menina aí, ela é muito dentro da metodologia da doutrina do Da Kier Lumon, Egan, né? né? Da Lumon. Sim, exatamente. Sem compaixão. No mercy. É, e ela, inclusive, ela dá uma breve ameaçada ali no Milt, que fala, né, você sabe que que a sua reunião ali de feedback e tal está chegando, né? E você sabe que é hoje, né? Então ela dá esse momento, inclusive, até pulando um pouquinho para a reunião que ele tem, né, depois, ele tem três reports, né, para serem falados. Os dois primeiros são bem aleatórios, que inclusive, para mim, com certeza essa menina que deve ter denunciado, eu não tenho nem dúvida. É, porque E senão como que eles vão saber disso, né? então, né? Então, realmente, ela é uma menina, assim, sem amizades no trabalho, né? Ela é bem seguindo a doutrina, né, da Lumon. E depois, o segundo report é de que ele está promovendo assim mudanças demais dentro do andar da ruptura e não estão vendo progressões, né? No Cold Harbor, principalmente, que o Osmo citou agora há pouco. Então, é pro Miltic ficar aí de olho que ele está sendo cobrado. Ele fala que ele não gostaria de ser uma Mrs. Coble, né? Ou na forma que ela fazia, assim, de tortura com o pessoal. Mas ele está sendo cobrado aí porque ele precisa apresentar resultados. E não está apresentando, Sim. aparentemente. E isso já resulta, né, na cena final do episódio, que ele vai dar uma confronta o Mark ali no elevador, na verdade, né? Então, provavelmente a postura do Miltic nos próximos episódios vai mudar bastante com eles, né? Exatamente, ele vai assim bem enfaticamente falar que Sim. por acaso a Heliar sabe que você ficou enfaticamente com a Helena lá na Com a cabana. Helena, Então, isso pra exatamente. mim, agora pensando, corrobora para a teoria de que o Miltic estava observando tudo que estava acontecendo naquele encontro da semana passada, porque eu falei, né, que era muito estranho ele não atender o chamado quando o Irving estava lá, então ele realmente atendia quando ele estava querendo, que ele estava sabendo tudo que estava acontecendo. Inclusive, ele estava ali no pay-per-view da Sim, galera, né? Então, exato. sabemos que ele estava observando tudo, ele dá essa ameaçada aí no Mark. Mas daqui a pouco a gente cita um pouco mais do Mark. Mas só um breve momento interessante, para mim despertou uma teoria, que é a conversa do Miltic com a mulher ali da Lumon, que eu esqueci o nome, que é a diva ali do conselho. Que ele discute, né, sobre os quadros, né, aqueles quadros que ele recebeu lá no episódio Verdade. 3, que foram, que era o que é basicamente negro, né, essa mudança aí Sim. de racial, que eram quadros bem racistas, né, no final das contas. Aí ele fala, né, o que você sentiu quando você recebeu, né? E basicamente, eu até vi essa comparação no Twitter, é aquele olhar que um dos personagens lá no filme Corra dá pro Daniel Kaluuya quando ele entra na casa dos brancos, e é muito igual, né? Tipo, ela desconversa ali. E pra mim, eu tenho a teoria de que o Miltic irá trair a Lumon até o final dessa temporada. Eu acho. Eu acho que a gente tá começando a perceber que ele não tá acreditando tanto naquele negócio. Ele tá percebendo que é um lugar hostil a ele ali dentro. E de que talvez nem ele realmente saiba o que é o Cold Harbor, ele tá tendo que fazer isso. E eu acho que no final da temporada a gente pode ver ele trocando de lado e talvez ficando no lado dos internos. Eu não acho impossível isso acontecer.
Seria interessante, até porque ele é muito mais empático que a Harmony, né? Assim como a gente já tinha comentado, como ele mesmo já enfatizou anteriormente. Então, quem sabe deu uma virada nele, né? Eu acho que é bem possível. Eu acho que isso pode ser uma coisa a acontecer. Mas então, antes de citar umas breves coisas, breves ceninhas que aconteceram no episódio, pra gente dar uma teorizada, vamos pro final, que eu acho que é o mais impactante, né? Que é o processo de reintegração, né? Primeiro, a gente vê ali no Sim, começo do episódio o Mark externo conversando com a irmã dele, e ele fala que ele não lembra de nada, né? Do que aconteceu ali no passeio, no retiro, que ele só sabe que ele está molhado, né? Mas de resto, ele não sabe nada. E depois ele tem uma sim. conversa ali com a doutora, que ela tá morando na casa dele, e ela fala que ela está querendo fazer aos poucos para não acontecer o que aconteceu com o Piri lá na primeira temporada, né? De fazer uma coisa muito rápida e bugar a cabeça da pessoa e a pessoa acabar, né, surtando. Então, ela tá fazendo mais devagar. Aí, no final do episódio, a gente percebe que realmente agora tá uma coisa grave, né? Então, ele confunde a casa dele com a Lumo e tudo vai se misturando, assim, de uma forma bem louca, né? Então, Mas é realmente o, até, o processo de reintegração. apesar do final do episódio realmente ser o principal, né, que acontece mais dessa parte da reintegração, a gente vê isso nos últimos episódios, né, depois que começou o processo de reintegração. E nesse episódio, inclusive, algumas cenas. Então, por exemplo, tem uma hora que o quadro na mesa dele virou uns remédios que o Mark pegou, ele tem tido muitas tosses, dores de cabeça, perdendo a concentração, ele saiu mais cedo do trabalho, que aí gerou aquela cena dele com o Miltic, né? Então, talvez, inclusive, o que ajude a atrasar e a frustrar o Cold Harbor, como o Mark S, né? Ele está muito focado agora no trabalho, isso acabaria acelerando o Cold Harbor. Mas, como a gente tem a integração, possivelmente isso você que vai salvar o pessoal, né? Porque ele não vai terminar, não sei, né? Eu Mas pelo menos vai concordo. retardar por conta dessas confusões mentais dele, né? Eu acho uma ótima análise, assim, porque realmente os dois estão se fundindo e se fundindo, acho que bem no que você falou. Um quer o que o outro está tendo, né? Pelo menos quer ter acesso ao que o outro está tendo. Quer Então, a saber o que o gente. outro sabe, né? Exato, então a gente tá vendo um Mark lá dentro muito depressivo, que é o Mark de fora. O Mark de fora é depressivo, o externo. E ele está ali totalmente depressivo, né? Ele está focando no trabalho, que o Mark, né, desde o primeiro episódio da primeira temporada não foca. Então, ele tá estranho, né? Então ele tá se ali Então, processando talvez o luto na forma do trabalho, que é o que fez ele entrar na ruptura lá no começo. e essa só fala muito bacana porque esse depressivo dele que lembra o depressivo de fora. Pode ser também por conta da reintegração, o comportamento dele de fora já está começando a se somar com o de dentro. Então, não sei, assim como a gente, por exemplo, ia reparando algumas coisas estranhas na Hayley, por não ser a Hayley, por ser a Helena, talvez mais pra frente a gente já não veja a diferença entre os dois Marks. Seja um personagem só. Sim, exato. E vai ser totalmente confuso, né? Porque um sabe uma coisa, outro não sabe, né? Então, acho que vai ser confuso, como está confuso na mente dele ali no último episódio final, que ele ouve, né, aparentemente umas falas da Mrs. Casey, né, ali como terapeuta do centro ali da ruptura, do andar da ruptura, e a gente descobre ali algumas coisas, etc. Tipo, tá tudo muito confuso na cabeça dele, né? Então, não sabemos o que vai acontecer sobre isso. Então, acho que dado o principal ponto do episódio, teve três cenas um pouco esparsas ao longo do episódio, de breves momentinhos. O primeiro, que não tem foto aqui, porque eu não achei, é o do Dylan, que ele tem ali uma epifania, né? Ele tá ali na sala de wellness, né? Ali que o Miltic fez no começo, que tá sendo o funeral. E tem um quadro, né, que com uma frase que é Hanged There, algo assim, que é a fala final do Irving no episódio passado. Né? Então, provavelmente, ele já estava ali esquematizado com o pessoal do Optic Design, né? Com a Felícia, provavelmente, que deve ter feito aquele quadro. Né? E ele pensa, pô, vamos dar uma olhada. Aí ele vê a descrição de como chegar na passagem de exportações, que é o Corredor Preto. Né? E o Dylan acaba sabendo disso. Então, só breve ponto, que talvez no próximo episódio teremos ali uma galera chegando até lá. Vamos ver o que vai acontecer, né? Depois, Exato. segundo ponto do episódio, que foi até uma cena bem fofinha,
triste, mas fofa, na minha opinião, que foi a cena do Irving externo com o Burt, né? Então, novamente, nós vemos o Irving lá na cabine telefônica, ligando para uma pessoa desconhecida, falando que ele foi demitido, etc., de que muito provavelmente sabiam que ele estava fazendo, e por isso que ele foi demitido, não sei o quê. E nós não sabemos quem é essa pessoa, né? Não sei, você tem alguma teoria de quem que é essa pessoa? Que ele fala? Olha, a única pessoa que me vem à cabeça relacionada a esses assuntos é a médica filha do Mark, assim. Não É, acho que seja ela, mas pode ser alguma pessoa relacionada a ela, se for um esquema organizado de resistência, digamos assim. eu também imaginei ela, né? Acho que seria, tipo, a única pessoa que seria talvez um Talvez. plot twist, assim. A irmã do Mark, ela trabalha com o quê mesmo? Putz, não lembro que ela trabalha. Ela não é jornalista, né? Então, será que não é? É que a gente vê ela desde a primeira temporada já, tipo, no recesso da gravidez, né? Investigando, né? Ah, sim. Mas ela Então, não investiga lembro. muito. Será que de repente não é a irmã do Mark e tentou contatar alguns dos colegas dele? Não sei. Pode ser. Gosto dessa teoria. Seria mais surpreendente, né? Que eu acho que a médica meio que é esperado já, né? Talvez. Eu Sim. acho que poderia ser um caminho mais surpreendente. Mas então, o Burt, aparentemente, né, todas as noites ele está ali naquela cabine telefônica, não sabemos se tem alguma questão sobre isso, né, se tem alguma reviravolta que vai ter nesse sentido. Mas ele estava ali, né, esperando novamente o Irving aparecer. E eles têm uma conversa, né, que ele gostaria de saber sobre o cara que apareceu na porta da casa dele, né, para ele tentar entender, ele meio que dá essa justificativa. Não sei se é uma desculpa ou não, beleza? E eles têm uma conversa. Primeiro ponto é de que o Burt fala que ele não foi aposentado. É que ele meio que foi desligado por condutas eróticas, né, dentro do espaço de trabalho. Sim. E eu achei isso peculiar porque talvez me leva a crer de que a demissão do Burt foi orquestrada pelo board. Porque talvez eles imaginam tanto que o refinamento de macrodados precisa servir ao Cold Harbor, né? De que o Irving precisava estar ali junto com a galera do refinamento de macrodados, então ele não poderia ser disperso com outra coisa, sabe? Eu fiquei Assim imaginando como, por isso. exemplo, como se o Mark, para fazer o Cold Harbor, dependesse de todos os membros, então nenhum dos membros poderia ter uma situação. Exato. É, tipo, uma coisa assim. Então, talvez o Burt, né, acabou sendo expulso aí por causa disso. Né, uma coisa orquestrada. Imaginei eu. Aí tá, eles têm uma conversa, assim, né, tipo, sobre isso, sobre tentar entender o que um quer de cada um, né, que eles meio que não sabem. E ele convida pra ir num jantar na casa dele com o Burt, né, com o marido dele. Será que teremos essa cena super constrangedora? Não sabemos. Né? No próximo episódio, vamos aí descobrir se isso vai acontecer ou não. Mas só breve, que a gente falou do Cold Harbor, o Cold Harbor está em Sim. 85%. Né? No final do episódio ali, a gente vê que está em Passou já, 85%. e passou de Então, 85, eu acho, já. então, realmente está próximo, né, galera? Aí agora só a última Está. cena do episódio, que é uma cena para mim bem desconectada com o restante, que é uma cena da irmã do Mark e do cunhado dele, né? Ele tá ali meio que fazendo a nova versão, né, do The You You Are, que era o livro dele lá que inspirou a galera na primeira temporada, que tinham pedido para ele fazer e etc. E ela está muito encucada com essa situação, né? Ela fala tipo, pô, é muito estranho, né? O que que eles querem com isso, né? Tipo, com essa reescrita do livro. E basicamente ele só fala assim, pô, como colocaram maior grana no meu colo, obviamente eu vou fazer. E é isso, A né? ética dele pro espaço, né? É isso. Tipo, eu achei uma cena bem perdida no meio do episódio, mas eu não sei. Eu realmente não sei o que esperar desse núcleo do livro. Tipo, eu não tenho nenhuma teoria. Então, por exemplo, o núcleo da Cobel e o núcleo do livro, para mim, são os mais. Não É, sei. porque, sei lá, o ponto da irmã, eu acho que a irmã vai ser relevante em algum momento. Talvez, que nem o Osmo trouxe a teoria de ela ser a mulher no telefone, a voz no telefone, né, falando com o Irving. Talvez. Mas essa questão, gente, por que que a Lumon quer esse livro? Tipo, se a questão é o Cold Harbor, o que que o Cold Harbor teria a ver com essa reescrita desse livro, sabe? Eu acho.
Tipo, muito estranho. Realmente muito estranho. Eu não sei se seria uma forma só de calar a boca para eles. Eu acho que não, porque para mim seria, tipo, muito É, fácil. Sei lá, porque dar um dinheiro. se for uma forma de calar a boca, acho que tá demorando muito pra acontecer, né? É uma Então, trama que tá muito recorrente pra não dar em nada. tá muito estranho. Então, tipo, o que a Lumos está querendo com isso? E qual é o plano da Cobel? Que nova, que nem o Osmo falou, tá desaparecida, a mulher tá foragida. E aí, né? O que ela tá tramando, né? Porque a gente sabe que ela tá tramando alguma Exato. coisa, né? Aquela mulher ali não tá à Sim. toa, né? Obviamente. E ela também Mas sabe dos também, bagulhos. sabe? Mas ao mesmo tempo também foi mid-season agora, né? Chegamos no quinto episódio. Então, como aconteceu muita coisa já nesses 5 episódios, com certeza agora nessa segunda parte da temporada a gente vai ver algumas explicações ou coisas que vão ser para o futuro da série, né? Também a gente não sabe. Estamos curiosos e, obviamente, voltaremos aqui na semana que vem para comentar o episódio 6. Deixa aí nos comentários se você concorda, se você tem outras teorias sobre alguma das cenas que a gente comentou aqui para os próximos episódios. O que bendito é o Cold Harbor? É clonagem? É multiplicação humana? É robô? O que é, gente? O que é tudo isso? E então é isso. E o que dizemos? E você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.